Bom dia, galera! Estamos começando mais um devocional aqui. Então, peço para que vocês se concentrem agora, chamem a presença do Espírito Santo. Peço também para que vocês peguem seu café e dividam com o nosso amigo, nosso Consolador. Amém? Antes de começar, vou passar alguns avisos. Toda segunda, quarta e sexta temos devocional às 7 horas da manhã. E esses vídeos vão ficar salvos no canal. Então, se você tem mais curiosidade, quer ver mais algumas partes bíblicas, mais alguns versículos para complementar também esse devocional, então entra lá no canal, faça as suas anotações, orem a respeito disso, amém? E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Show? Então compartilha aí, vamos curtir o vídeo e compartilhar com os nossos amigos, que é muito importante, amém? De início, peço que vocês fechem seus olhos, vamos entrar no momento aqui de oração, só para podermos ler a palavra do Senhor. Senhor Jesus, eu oro por cada um, Jesus, que vai estar agora no devocional, neste momento, que vai estar entrando, Senhor. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha trazer concentração, que o Senhor venha trazer um despertar. Jesus, que o Senhor venha abrir os olhos, que o Senhor venha trazer o entendimento da Tua Palavra. Jesus, que o Senhor venha nos trazer a luz da Tua Palavra. É o que eu te peço, Jesus. Eu oro, Deus, para que não seja o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria, porque ela é falha, mas que seja do próprio do Espírito Santo de Deus. É o que eu oro, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, de início, pedi para vocês abrirem no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 18. E após estes, vamos ler do versículo 30, na verdade, do versículo 29 ao versículo 50. Vamos lá. No princípio, era aquele que é a palavra. Este estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, se tornaram filhos de Deus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá o testemunho dele. Ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Bem, meus irmãos, eu falei a respeito também do versículo 29, vamos ler aqui rapidamente, ok? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele em que eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizam com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Após este, vamos ler do 35. Diz assim:
No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, e quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo a dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus e o que os 2 seguiram, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram que ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Bem, o texto parecia bem longo. Porém, o Senhor nos dá um entendimento aqui neste versículo, nesses versículos não, nessa parte bíblica, que nós devemos ser como João Batista, pessoas que preparam o caminho para o Senhor, pessoas que dão testemunho do Senhor, pessoas que foram já encontradas por Jesus, pessoas que são ovelhas, que são pastoreadas por Jesus, mas que agora precisam dar testemunhos para que outros sejam salvos, para que outros sejam alcançados. Primeiramente, aqui nós vemos um retrato falando sobre Jesus, falando que ele veio, mas os seus não receberam. Falando que aqueles que crescem, deu-lhes o direito de tornarem filhos, ou seja, quando nós cremos, nós tivemos o direito de tornar os filhos de Deus. E olha o tamanho da graça que nós recebemos, a graça infinita de Deus que a gente não merecia. E por ser uma graça, por ser algo que o Senhor nos presenteou, nós devemos também levar para outros, levar para que outras pessoas também possam escutar, outras pessoas possam ser salvas, outras pessoas possam ser transformadas, pessoas sejam alcançadas e restauradas. Nós vemos que João Batista, ele foi uma pessoa escolhida do Senhor, uma pessoa que foi preparada, uma pessoa que ficou no deserto, uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E ele testemunhou a respeito de Deus, testemunhou a respeito da palavra do Senhor, a respeito do arrependimento, a respeito da volta do Senhor, né? E como nós, como corpo de Cristo, como irmãos do Senhor, devemos nos portar diante disso? Vamos lá, nós somos salvos, né? Nós somos alcançados por Deus. Então, qual é o nosso papel agora? Ainda mais porque é uma ordem bíblica, assim como diz lá em Mateus 28, a respeito do Ide, que diz assim: a grande comissão. Os 12 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicava, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, é uma ordem, está no verbo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente vê a grande comissão, aquilo que nós devemos fazer para glorificar o nome do Senhor, para que Ele venha de forma mais rápida, né? Assim como João Batista, nós também devemos discipular e levar isso e apontar isso para Cristo, apontar os nossos discípulos, porque na verdade não são nossos, mas apontar os discípulos totalmente para o Senhor, apontar totalmente para Cristo, porque é tudo sobre Ele e é para Ele. E a gente pode observar bem que esses discípulos, quando Jesus passa, enquanto João Batista está pregando, está ali batizando, Jesus passa, e o próprio João Batista fala: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, estava apontando para Cristo. Não estava apontando para ele, estava apontando para Cristo, para a mensagem do Senhor, para a mensagem do Evangelho, para o Messias. E ao decorrer desse texto bíblico, vemos também que os primeiros discípulos foram chamados e quem estava com ele ali de início era André. André também era discípulo de João Batista. Porém, André tinha um irmão e André
falou a respeito de Jesus, falou a respeito do Messias para Pedro, que é o irmão dele. E vemos que a nossa vida, por nós estarmos agora com Deus, gera um testemunho, gera cura, gera restauração na vida de outros. E a gente precisa ser testemunhas vivas disso, anunciar e falar a verdade, porque olha a conexão que deu. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João disserá e que havia seguido Jesus. Ele havia seguido Jesus. Nós seguimos Jesus. E como André, também devemos nos posicionar em falar, em testemunhar a respeito do Senhor, a respeito da luz da humanidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. A luz dos homens, devemos falar da luz da humanidade. Amém? Outro exemplo também que nós podemos ver a respeito de Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Olha o testemunho, meus irmãos. Nós vemos aqui que ele falou a respeito daquilo que ele encontrou e que estava apaixonado por o Senhor. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa de boa de lá? Disse Felipe: venho e vejo. E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, de quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o viu debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, e vocês verão do céu aberto os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus por isso. É um testemunho vivo. Felipe foi alcançado por Jesus também. Jesus, na verdade, Felipe foi alcançado por Jesus, me perdoe. Jesus alcançou Felipe. Jesus foi até ele. Jesus buscou ele, Jesus trouxe de volta a ovelha, mas Jesus também quer usar a vida de Felipe para buscar outros que estão lá fora, outros que precisam de um refúgio, outros que precisam do seu verdadeiro pastor, que é o Senhor, que é o Cristo, que é o Messias. E Natanael tinha uma ligação com Felipe, eles eram amigos. Então, te pergunto, você já pregou pregou o evangelho do Senhor para os seus amigos? Pregou o evangelho para a sua família? Falou a respeito do Senhor para os seus parentes, seus primos, seus vizinhos? Falou do evangelho do Senhor para aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão na lama, no pecado, na escuridão e nas trevas? Te pergunto, você tem testemunhado assim como Felipe, assim como André, assim como João Batista? Você tem preparado o caminho para o Senhor? Da mesma forma como o corpo, nós temos preparado, nós temos declarado, nós temos profetizado, nós temos falado do nosso Senhor e da volta dele, colocado a nossa esperança nele. Te pergunto isso, né? Pergunto isso. O Evangelho do Senhor, a grande comissão, temos vivido o ID de fato? É um questionamento, meus irmãos. Sabe? Como discípulos, como verdadeiros discípulos, nós devemos ser obedientes e andar em obediência. Aproveitar as oportunidades, orar por oportunidades, orar para que o Senhor nos ajude a falar da palavra dele e apressar a volta dele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso, meus irmãos, é isso que tenho para hoje. Peço que vocês fechem seus olhos. Vou orar por vocês, amém? Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor coloque em nós um coração que queira falar do Teu amor, Jesus, um coração que queira testemunhar da verdade, um coração que queira testemunhar de Ti. Jesus, eu oro para que o Senhor coloque em nós um anseio pelas vidas, Jesus, um anseio pela Tua palavra, um anseio, Jesus, de apressar a Tua volta, Pai. Coloque, Jesus, uma queimação, um fogo dentro de nós por almas, Jesus. Coloque em nós choro, Jesus. Coloque em nós, Jesus, o anseio pelas almas, Jesus.
de cada um que está aqui. Agradeço pela vida de Jesus e de todos aqueles que se dispuseram a acordar e fazer o devocional, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, Jesus, nesse dia, que o Senhor envie os teus anjos, Pai, que o Senhor ordene os seus anjos, Pai, a respeito de cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém! E para concluir, vou dar novamente os avisos, tá bom? Lembrando que toda segunda, quarta e sexta tem devocional às 7 horas da manhã. E esse vídeo vai ficar salvo no canal. Então lembrando, se você quiser fazer algumas anotações, se o Espírito Santo falou mais coisas com você, então entre no canal, faça as anotações, grife, marque mesmo sua Bíblia, estude, ore a respeito, tá bom? E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Amém? Isso aí. Tenha um bom dia.